E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos calcular a força eletromagnética total em uma configuração de cargas elétricas no vácuo que ocupam determinado volume V. O intuito deste estudo, o intuito deste cálculo, é o de obter o princípio de conservação do momento linear na eletrodinâmica, conforme vimos no vídeo anterior. Observe o quadro. Imagine uma onda eletromagnética incidindo em uma configuração de cargas elétricas no vácuo. Se você quiser calcular a contribuição infinitesimal à força eletromagnética total, representado por dF, basta recorrer à expressão dF é igual ao vetor campo elétrico mais o vetor velocidade V, produto vetorial com o vetor campo magnético, dQ. A carga dQ, esse elemento infinitesimal de carga dQ, nada mais é do que a densidade volumétrica de cargas elétricas ρ vezes o elemento infinitesimal de volume dV. A partir dessa expressão, para calcular a força eletromagnética total ou resultante, basta somar todas as contribuições infinitesimais, fazendo a varredura de todo o volume V. Sendo assim, a gente obtém a seguinte expressão. A força eletromagnética total é igual à integral de volume de E mais o produto vetorial entre os vetores V e B, muito bem, ρ dV. Observe que eu substituí nessa expressão dQ por ρ dV. Muito bem? Logo, a força eletromagnética total ou resultante nessa configuração de cargas elétricas no vácuo é igual à integral de volume de ρ vezes o vetor campo elétrico mais ρ vezes a velocidade V, produto vetorial com o vetor campo magnético dV. Agora, nós sabemos que o vetor densidade de corrente, representado pelo vetor J, é simplesmente ρ vezes a velocidade V. Consequentemente, eu já posso escrever a expressão da força eletromagnética total a partir da expressão ilustrada no quadro. Muito bem? Agora, analisando o integrando dessa integral, você conclui comigo que este termo representa a força eletromagnética por unidade de volume, que eu vou representar pelo vetor F minúsculo. Portanto, F minúsculo corresponde à força eletromagnética por unidade de volume. Consequentemente, vemos que a força eletromagnética por unidade de volume é igual a ρ vezes o vetor campo elétrico mais o produto vetorial entre o vetor densidade de corrente e o vetor campo magnético. Observe no quadro a expressão obtida e o cálculo realizado até aqui. Nosso propósito agora é o de obter a força eletromagnética por unidade de volume relacionando essa expressão com as equações de Maxwell. Nós vamos agora eliminar ρ e J nessa expressão recorrendo às equações de Maxwell. Para fazer isso, observe o seguinte. A partir da primeira equação de Maxwell ilustrada no quadro, eu posso escrever que a densidade volumétrica de cargas elétricas ρ é igual a ε0, que multiplica o divergente do vetor campo elétrico. Muito bem? E a partir da última equação de Maxwell, eu posso escrever que o vetor densidade de corrente, representado por J, é igual a 1 sobre μ0, que multiplica o rotacional do vetor campo magnético, muito bem, menos ε0 vezes a derivada parcial do campo elétrico em relação ao tempo t. Substituindo essas duas expressões na força eletromagnética por unidade de volume, a gente obtém a seguinte expressão. Então vamos lá.
a força eletromagnética por unidade de volume é igual a ρ vezes o vetor campo elétrico. Então nós temos ε0, que multiplica o divergente do vetor campo elétrico vezes o vetor campo elétrico. Muito bem? Mas agora nós temos o vetor J, que aqui se encontra, produto vetorial com o vetor campo magnético. Então vamos lá. Então nós temos 1 sobre μ0, que multiplica o rotacional do vetor campo magnético, menos ε0 vezes a derivada parcial do vetor campo elétrico em relação ao tempo, tudo isso produto vetorial com o vetor campo magnético. Observe no quadro a expressão obtida a partir das substituições realizadas. Sendo assim, a força eletromagnética por unidade de volume fica dada por ε0 vezes o divergente do vetor campo elétrico, aqui aparece o vetor campo elétrico, mais, então vamos lá, nós temos 1 sobre μ0, que multiplica o rotacional do vetor campo magnético, produto vetorial com o vetor campo magnético, menos ε0 vezes a derivada parcial do vetor campo elétrico em relação ao tempo t, produto vetorial com o vetor campo magnético. Muito bem? Vamos analisar agora este último termo que aparece nessa expressão. Perceba o seguinte: se eu calcular a derivada parcial em relação ao tempo do produto vetorial entre o vetor campo elétrico e o vetor campo magnético, eu vou obter a seguinte expressão. Então nós temos o vetor campo elétrico, produto vetorial com a derivada parcial do vetor campo magnético em relação ao tempo, mais a derivada parcial do vetor campo elétrico em relação ao tempo, produto vetorial com o vetor campo magnético. Observe que esse produto vetorial aparece aqui, aliado ao fato de que a derivada parcial do vetor campo magnético em relação ao tempo corresponde ao negativo do rotacional do campo elétrico. Sendo assim, a gente vai obter a seguinte expressão: a derivada parcial em relação ao tempo do produto vetorial do vetor E pelo vetor B é igual. Então aqui nós temos menos o vetor campo elétrico, produto vetorial com o rotacional do vetor campo elétrico, muito bem, mais a derivada parcial do vetor E em relação ao tempo t, produto vetorial com o vetor campo magnético. Consequentemente, perceba o seguinte agora: este produto vetorial corresponde a este termo somado a este termo. Eu vou levar essa substituição na expressão acima. Consequentemente, a força eletromagnética por unidade de volume fica dada por ε0, que multiplica o divergente do vetor E, aqui nós temos o vetor E, muito bem, mais 1 sobre μ0 vezes o rotacional do vetor B, produto vetorial com o rotacional do vetor B, menos, perceba o seguinte, ε0 vai fazer a seguinte distributiva agora. ε0 vai multiplicar este termo somado com este termo. Então, já fazendo direto essa distributiva, ε0, que multiplica a derivada parcial em relação ao tempo do produto vetorial entre os vetores E e B, menos ε0, que vai multiplicar o vetor campo elétrico, produto vetorial com o rotacional do vetor campo elétrico. Observe no quadro a expressão obtida a partir da substituição realizada.
A partir de agora, eu posso agrupar esses dois termos. Portanto, eu posso escrever que a força eletromagnética por unidade de volume é igual. Então, nós temos ε0, que vai multiplicar o divergente do vetor campo elétrico. Aqui aparece o vetor campo elétrico, muito bem. Mais, ou melhor, menos o vetor campo elétrico, produto vetorial com rotacional do vetor campo elétrico. Muito bem? Observe que eu agrupei nessa expressão esses dois termos. Agora note o seguinte, para ficar no mesmo formato. Perceba que eu tenho o produto vetorial do vetor E com o rotacional do campo elétrico. Eu vou escrever esse termo no mesmo formato. Portanto, ao inverter a ordem do produto vetorial, eu vou colocar o sinal de menos. Eu tenho que trocar o sinal. Portanto, menos 1 sobre μ0 vezes o vetor B, produto vetorial com o rotacional do vetor campo magnético. Muito bem. E por fim, menos ε0, que multiplica a derivada parcial em relação ao tempo do produto vetorial entre os vetores E e B. Observe no quadro a expressão obtida, todo o cálculo realizado. Para dar sequência a esse estudo, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, a partir de agora eu vou introduzir na expressão da força eletromagnética por unidade de volume um termo que vai trazer simetria para essa expressão. Eu vou introduzir neste termo, junto com este termo, o divergente do vetor campo magnético vezes o vetor campo magnético. Observe que essa introdução não afeta a expressão obtida, já que o divergente do vetor campo magnético é zero. Sendo assim, a gente obtém a seguinte expressão para a força eletromagnética por unidade de volume. Nós temos ε0 que multiplica o divergente do vetor campo elétrico vezes o vetor campo elétrico menos o campo elétrico produto vetorial com rotacional do campo elétrico. Muito bem. E agora eu vou introduzir o termo em questão. Então, mais 1 sobre μ0, que multiplica. Então, agora nós temos o divergente do vetor campo magnético vezes o vetor campo magnético menos o vetor campo magnético produto vetorial com o rotacional do campo magnético. Muito bem? Tudo isso menos ε0, que multiplica a derivada parcial em relação ao tempo do produto vetorial entre os vetores E e B. Observe no quadro a expressão obtida e o pequeno termo introduzido para trazer essa simetria. A partir de agora, eu vou fazer uma pausa no cálculo da força eletromagnética por unidade de volume. Portanto, eu vou pedir que você guarde essa expressão. A partir de agora, eu vou realizar um cálculo auxiliar que vai nos ajudar no desenvolvimento deste estudo. O cálculo é o seguinte: eu preciso mostrar agora para vocês que o gradiente do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor campo elétrico é igual a 2 vezes o vetor campo elétrico, produto vetorial com rotacional do vetor campo elétrico, mais 2 vezes o produto escalar entre o vetor campo elétrico e o operador diferencial vetorial del, observe agora, aplicado ao vetor campo elétrico. Eu vou demonstrar para vocês que essa igualdade se verifica e ela vai nos ajudar e muito na sequência deste estudo, na sequência do cálculo da força eletromagnética por unidade de volume. Portanto,
Para comprovar essa igualdade, e eu vou utilizar aqui o vetor campo elétrico como exemplo, eu vou calcular termo a termo e vou comprovar que esta soma é igual a este termo. Portanto, eu vou começar calculando o gradiente do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor campo elétrico. Sendo assim, a gente obtém a seguinte expressão: o gradiente de E escalar E é igual. Então, nós temos a derivada parcial em relação a x de E escalar E inversor, mais a derivada parcial em relação a y de E escalar E j versor, mais a derivada parcial em relação a z de E escalar E k versor. Muito bem? Sendo que o produto escalar do vetor E com ele mesmo é simplesmente a componente EX elevado ao quadrado mais a componente EY elevado ao quadrado mais a componente EZ elevado ao quadrado. Muito bem? Levando agora esta igualdade na expressão anterior, a gente obtém que o gradiente do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor campo elétrico é igual. Perceba o seguinte: a derivada parcial em relação a x vai ser aplicada a essa soma. Portanto, nós temos del x deste termo. Eu já vou aplicar a regra do expoente combinada com a regra da cadeia. Sendo assim, nós vamos obter na direção inversor del x de x elevado ao quadrado. Portanto, 2x del x del x. Muito bem? Mais del x de EY ao quadrado. Então, 2EY del EY, muito bem, del x, mais del x de EZ elevado ao quadrado. Portanto, 2 vezes EZ del EZ del x. Todo este termo na direção do versor I. Agora, mais na direção do versor J. Perceba que eu vou aplicar a derivada parcial em relação a y a esta soma. Portanto, eu vou seguir o mesmo raciocínio, só que agora com a derivada parcial sendo em relação à variável y. Portanto, nós temos o seguinte agora: 2ex del ex del y mais 2ey del ey del y, muito bem, mais 2ez del ez del y. Todo este termo na direção j versor. Mais, então continuando aqui embaixo agora, mais, agora nós temos a derivada parcial em relação a z desta soma na direção do versor k. Então, pelo mesmo raciocínio, você vai encontrar agora na direção do versor k. Então, nós temos 2ex, derivada parcial de ex em relação a z, mais 2ey, derivada parcial de y em relação a z, muito bem, mais 2 vezes ez, derivada parcial da componente ez em relação a z, tudo isso na direção do versor k. Muito bem? Portanto, este é o resultado do gradiente do produto escalar entre o vetor E e o vetor E. Observe muito bem o resultado obtido. A partir de agora, nós vamos calcular 2 vezes o campo elétrico E, produto vetorial com rotacional do campo elétrico. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos agora em busca dessa expressão. 2 vezes o vetor campo elétrico, produto vetorial com rotacional do vetor campo elétrico. Perceba que eu já coloquei aqui em cima a expressão do rotacional do vetor campo elétrico.
E a ideia é efetuar esse cálculo. Então vamos lá. Nós vamos construir aqui uma matriz 3 por 3. Portanto, aqui nós temos o versor I. Aqui eu vou colocar 2 vezes a componente EX nessa primeira linha. Aqui eu vou colocar o versor J, 2 vezes a componente EY. Aqui o versor K e 2 vezes a componente EZ. Muito bem? Na última linha, eu vou colocar cada componente do rotacional do vetor campo elétrico. Portanto, aqui nós temos a derivada parcial da componente EZ em relação a Y menos a derivada parcial da componente EY em relação a Z. Aqui nós temos a derivada parcial da componente EX em relação a Z menos a derivada parcial da componente EZ em relação a X. E aqui a derivada parcial da componente EY em relação a X menos a derivada parcial da componente EX em relação a Y. Muito bem? Agora eu vou copiar as 2 primeiras colunas. Portanto, aqui aparece o versor I, 2 vezes a componente EX. Aqui, del EZ, del Y, menos del EY, del Z. Aqui o versor J, 2 vezes a componente EY. E aqui embaixo, a derivada parcial da componente EX em relação a Z, del EX, del Z, menos del EZ, del X. Muito bem? Bom, vamos agora calcular o rotacional do vetor campo elétrico, ou melhor, vamos agora calcular 2 vezes Z, produto vetorial, com o rotacional do vetor campo elétrico. Então vamos lá. Essa expressão, ela vai ser dada por... Então vamos começar analisando o termo na direção do versor I. Perceba o seguinte, na direção do versor I, eu tenho 2EY multiplicando este termo, menos 2EZ multiplicando este termo. Portanto, nós vamos encontrar a seguinte expressão na direção do versor I. Então, 2EY multiplicando este termo, eu já vou fazer a distributiva. Então, 2EY multiplicando a derivada parcial da componente EY em relação a X, menos 2EY que multiplica a derivada parcial da componente EX em relação a Y. Agora, menos este termo, menos 2EZ que multiplica este termo, já fazendo a distributiva com a regra de sinal. Portanto, menos 2EZ que multiplica del EX, del Z, agora mais 2EZ que multiplica a derivada parcial da componente Z em relação a X. Muito bem? Portanto, esse é o termo na direção do versor I. Agora vamos analisar o termo na direção do versor J. Perceba que nós temos na direção do versor J 2EZ multiplicando este termo, e aí eu vou subtrair por 2EX multiplicando este termo. Então vamos lá. Mais... Então, nós temos 2EZ multiplicando este termo, já fazendo a distributiva. Então, 2EZ del EZ del Y menos 2EZ del EY del Z. Muito bem? Agora, menos 2EX que multiplica este termo, já fazendo a distributiva com a regra de sinal. Então, menos 2EX que multiplica del EY del X, agora mais 2EX que multiplica del EX del Y. Muito bem, esse é o termo
que aparece na direção do versor J. Vamos agora para o termo na direção do versor K. Então vamos lá. Abrindo aqui um parênteses. Então nós temos na direção K versor 2EX multiplicando este termo, já fazendo a distributiva. Então nós temos 2EX que multiplica del EX del Z menos 2EX que multiplica del EZ del X. Muito bem? Esse é o termo positivo. Agora eu vou subtrair na direção do versor K esse produto. Então nós temos 2EY que multiplica este termo. Portanto, já fazendo a distributiva com a regra de sinal. Então, menos 2EY que multiplica del EZ del Y, del EZ del Y, mais 2EY que multiplica del EY del Z. Todo esse termo aparece na direção do versor K. Observe no quadro o resultado obtido e o cálculo realizado. Para dar sequência, mais uma vez, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, vamos agora, enfim, para o cálculo do último termo. Nós temos pela frente o dobro do produto escalar entre o vetor E e o operador diferencial vetorial del aplicado ao vetor campo elétrico. Então eu vou começar esse cálculo da seguinte forma. Nós temos aqui 2 vezes o vetor campo elétrico. E agora o produto escalar entre o vetor campo elétrico, que é dado por EX I versor, mais EY J versor, mais EZ K versor, produto escalar com o operador nabla. Então agora nós temos del X I versor, mais del Y J versor, mais del Z K versor. Muito bem? Sendo assim, nós vamos encontrar a seguinte igualdade. Então, 2 vezes o vetor E, produto escalar com o operador diferencial vetorial del aplicado ao vetor campo elétrico. Então, agora nós temos esse produto escalar nos dá. Então, observe bem o termo EX del X mais EY del Y mais EZ del Z, lembre-se da definição do produto escalar, aplicado ao dobro do vetor campo elétrico. Ou seja, nós temos o dobro de EX I versor mais EY J versor mais EZ K versor. Muito bem? Agora eu vou aplicar este termo a todas as componentes do vetor campo elétrico, não esquecendo aqui da multiplicação por 2. Portanto, nós vamos encontrar a seguinte igualdade. Então, o dobro do vetor campo elétrico, produto escalar com o operador diferencial vetorial del, aplicado ao vetor campo elétrico, é igual. Então, agora nós temos, vamos aplicar este termo à componente EX na direção I versor. Então, nós vamos encontrar o dobro de EX del X aplicado a EX mais o dobro de EY del Y aplicado a EX, muito bem, mais o dobro de EZ del Z também aplicado a EX. Muito bem? Tudo isso na direção I versor. Agora eu vou repetir o raciocínio para EY J versor. Então, mais. Então, agora nós temos o seguinte termo. Então, vamos lá. O dobro de EX del X aplicado a EY. Então, del EY del X mais
o dobro de EY, o dobro de EY, del Y aplicado a EY, então del Y aplicado ao EY, mais o dobro de EZ, muito bem, del Z aplicado a EY. Então, del Z aplicado a EY. Então, todo esse termo na direção do versor J. Muito bem? Enfim, então vamos acrescentar agora o termo na direção K versor, pelo mesmo raciocínio. Então vamos lá, nós temos este termo aplicado a componente EZ K versor. Então o dobro de EX, del X aplicado a EZ, então del X aplicado a EZ, mais o dobro de EY, del Y aplicado a EZ, del Y aplicado a EZ, mais o dobro de EZ, o dobro de EZ, del Z aplicado a EZ. Del Z aplicado a EZ, tudo isso na direção do versor K. Muito bem? Observe no quadro o resultado obtido e o cálculo realizado até aqui. Vamos agora comprovar a expressão que eu citei há pouco. Nós vimos que o gradiente do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o vetor campo elétrico é igual ao dobro do vetor campo elétrico, produto vetorial com rotacional do vetor campo elétrico, mais o dobro do produto escalar entre o vetor campo elétrico e o operador diferencial vetorial del aplicado ao vetor campo elétrico. Muito bem? Para comprovar essa soma, para comprovar essa igualdade, vamos analisar termo a termo. Observe o seguinte, aqui aparece o termo na direção inversor somado a este termo na direção inversor. Então eu vou somar esses dois termos na direção do versor I para verificar se resulta neste termo que se encontra logo acima. Então vamos lá. Analisando este termo com este termo. Perceba o seguinte, aqui nós temos menos 2EY, del EX, del Y. E aqui aparece justamente o mesmo termo com o sinal trocado. Portanto, eu posso simplificar esses dois termos na nossa análise. Muito bem? Agora note o seguinte, o mesmo acontece aqui. Menos 2EZ, del EX, del Z, com mais 2EZ, del EX, del Z. Portanto, eu vou simplificar essa soma. Logo, resta na direção inversor essa soma como era de se esperar. Perceba que nós temos 2EX, del EX, del X, mais, agora nós temos 2EY, del EY, del X, mais 2EZ, del EZ, del X, comprovando que a soma se verifica na direção do versor I. O mesmo acontece na direção do versor J. Vamos comprovar este fato. Então observe agora este termo e este termo. Perceba aqui, menos 2EZ, del EY, del Z, eu vou cancelar com este termo. E agora, menos 2EX, del EY, del X, eu vou cancelar com este termo. E, portanto, na direção do versor J, aparece justamente essa soma. Observe, nós temos 2EX, del EX, del Y, muito bem, mais 2EY, del EY, del Y, mais 2EZ, del EZ, del Y. Muito bem? Enfim, vamos comprovar a soma na direção do versor K. Então agora observe este termo e este termo. Menos 2EX, del EZ, del X, eu vou cancelar, muito bem. E eu vou cancelar também menos 2EY, del EZ, del Y. Resta apenas a soma que aqui se verifica. Então olha só, nós temos 2EX, del EX, del Z, mais 2EY, del EY, del Z, mais 2EZ,
del Z, como era de se esperar. Muito bem? Portanto, eu acabo de verificar que essa expressão está correta. E a partir do próximo vídeo, eu vou recorrer a essa expressão na continuação do cálculo da força eletromagnética por unidade de volume. Com isso, eu encerro este vídeo. Até a próxima.